Estamos de volta com o programa Em Foco desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Pop Rock o ex-prefeito de Bagé, Edivaldo Lara, que solicitou um direito de resposta com a última vinda do prefeito Luiz Fernando Mainardi, que mencionou números da gestão passada, que a gestão passada era do ex-prefeito Edivaldo Lara. Ele, de Porto Alegre, ainda estava lá, solicitou um direito de resposta por questões de agenda, né? Nós já tínhamos uma agenda bastante cheia aqui, com outros agendamentos anteriores, e nós, então, marcamos para hoje, quarta-feira. Bom dia, Edivaldo, prazer em recebê-lo aqui no programa Em Foco. Bom dia, Duda, bom dia aqui a Maia. Bom dia muito especial aí a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham em Bagé, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mundo afora aí pelas ondas, né, e pela conexão aqui com a Rádio Pop Rock, em especial essa enorme audiência do teu programa. Duda, Só que fique claro um minutinho antes, prefeito. Direito de resposta, nós não temos direito a perguntas, né? Então vamos deixar o espaço para o ex-prefeito de Bagé, Edivaldo Lara, fazer as suas manifestações com relação àquilo que ele não concordou que foi falado aqui pelo prefeito Luiz Fernando Mainardi, e no final, depois que ele terminar, ele vai me sinalizar ali que está finalizado o seu direito, e aí sim eu tenho umas 2 ou 3 perguntas para fazer para o ex-prefeito. Então, sempre a vontade para responder a ti e a todos os ouvintes, mesmo agora sendo ex-prefeito, e quando era prefeito, eu sempre vinha na rádio aqui e te dizia, pode perguntar o que quiser, bota os ouvintes para perguntar o que quiser, eu respondo sempre, nunca tive problema com isso, com assunto nenhum, né? Nunca tive limitador de assunto. Eu resolvi pedir esse direito de resposta porque o político, ele tem uma responsabilidade que muitas vezes passa despercebido para o entendimento da população, que quando ele fala em números, ele tem que trazer prova de números. Ele tem que fazer prova, ele não pode simplesmente falar número solto, né? O Lula falava muito isso, né? Eu ia para fora e mentia os números, dizia que tinha milhões de pobres, milhões de crianças na rua, né? E isso é uma característica da esquerda, né? De fazer isso, de jogar números assim. Eu estudei 20 orçamentos do município antes de ser prefeito. Eu conheço a lei de diretrizes orçamentárias, eu conheço o orçamento do município, fiz as reformas, conheço o plano plurianual. Sou formado na área de gestão pública, me especializei na parte de matemática financeira orçamentária, conheço as despesas do município, cada uma das nossas rubricas, cada uma daquilo que é possível remanejar, da onde tem os recursos, da onde não tem, o que é vinculado, o que não é vinculado. Então vamos começar quando o prefeito Mainardi veio aqui na rádio e disse que pagou 80 milhões. Mentira. É impossível ele ter pagado 80 milhões. Impossível. Ele não pagou 80 milhões nem quando ele governou Bagé 8 anos. Quando ele somou 8 anos seguidos, ele não conseguiu pagar 8 milhões. Para te ter uma ideia. 80. Agora tu imagina 8 milhões por mês. 80 milhões em 10 meses. 8 milhões por mês, que foi a conta que ele apresentou aqui. O vereador Rodrigo, que está aqui do meu lado, fez um pedido na Câmara para que ele discrimine esses números. E até agora não teve resposta. Um pedido muito bem fundamentado. Por quê? Porque não cabe no orçamento do município pagar 8 milhões por mês, muito menos 80 milhões em 10 meses, como ele explicou. Só para te ter uma ideia, de 1º de janeiro de 2017 ao mês 10, a novembro, a outubro de 2024, nós pagamos uma média anual de 42 milhões de dívidas. 42 milhões. E nosso governo foi o governo que mais pagou dívida na história de Bagé. Nem somando todos os outros ex-prefeitos juntos conseguiram pagar o que nós pagamos de dívida. E aí isso está discriminado, está aqui no papel, eu vou deixar uma cópia para ti.
do Banco Internacional, do empréstimo em dólar, que ele, Mainardi, fez um empréstimo em dólar, na época o dólar era 1,70, ele não botou o rede cambial na moeda, e hoje você paga o dólar acima de R$5, que inclusive ele, pela primeira vez de forma inédita, é uma dívida que ele pagou, porque ele criou lá atrás, o Dudu seguiu todos os anos pagando, eu paguei, e chegou agora nele para ele pagar as últimas parcelas que faltam do empréstimo que ele mesmo fez. Só dessa dívida, o PT pagou 5.200.000. Esses 5.200.000 na totalidade o Dudu pagou. E nós pagamos 18 milhões. 18. Depois os precatórios. De 2005 a 2016, todo o período do PT, porque antes o período não tinha o período digital, então não se acha o registro que não seja nos arquivos. Os governos do PT pagaram 12 milhões em precatórios. O nosso governo, em 8 anos, pagou 66 milhões. A complementar do Fundo de Previdência, o Mainardi nunca pagou em 8 anos que foi prefeito. Nunca pagou. Ele está pagando agora. O Dudu pagou 2.900.000 reais. Nós pagamos 88 milhões. O parcelamento do Funpas, no tempo do PT, eles pagaram 15 milhões. O Mainardi também não pagava parcelamento do Funpas. O Dudu pagou 15 milhões. Nós pagamos 122 milhões. Vou repetir, 122 milhões. Dinheiro da população. O parcelamento da CE, eles pagaram 1.023.000, nós pagamos 5 milhões e 450.000. O do PASEP, eles criaram uma dívida e não pagaram nada, nós pagamos 17 milhões. A glosa da barragem, o desvio, o dinheiro roubado da barragem, que o município teve que indenizar o ministério, eles não pagaram 1 centavo do próprio dinheiro que foi desviado no governo deles, por erro de execução e outras coisas. Nós pagamos 7 milhões e ainda botamos o exército lá para executar a obra e não deixar roubar. Total, nós pagamos 326 milhões de dívida, prefeito Mainardi. Se eu não tivesse tido que pagar tudo isso aqui de dívida dos governos anteriores, e a grande parte do governo PT, eu teria saído da prefeitura pagando todas as minhas dívidas e deixado em caixa 100 milhões. Ou feito mais obras com 100 milhões. Então, quer dizer, quando o prefeito vem aqui e diz que pagou até agora 80 milhões, eu estou desafiando ele a trazer os números com a secretária da Fazenda, porque ela é concursada, ela tem fé pública, Rodrigo. Ela não pode mentir. Ele mente, mas ela não pode. Ela é servidora de carreira, e uma excelente servidora, diga-se de passagem. Foi minha funcionária e me ajudou a fazer o plano de carreira dos servidores lá da Câmara de Vereadores. Uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, inclusive. Ela não pode mentir. Chama ela aqui e pede os números discriminados. A mesma coisa os CCs. Eu trouxe aqui, vou deixar uma outra cópia para ti também. Até agora, comparado o primeiro ano do meu governo com o primeiro ano do governo do prefeito Mainardi, primeiro ano dele com o nosso primeiro ano, até agora, ele já contratou 376 cargos, Duda, que são cargos CCs mais temporários. Está aqui. Na minha época, no mesmo mês de setembro, nós tínhamos 301, ele já tem 376. Está aqui, Mainardi, para te comparar. CCs da prefeitura. Hoje, ele tem nomeado 210. Eu, na minha época, nesses primeiros 10 meses de governo, eu tinha 166. Ou seja, mais CCs do que nós tínhamos no nosso primeiro ano de governo, no mesmo período. Comparativo de CCs mais temporários. Eles têm 376 cargos. Nós tínhamos 301 no mesmo mês do primeiro ano de governo. Detalhe, Duda, que a população não sabe. O prefeito Mainardi entrou reclamando das contas, mas criou mais CCs, criou mais FGs, criou mais contratos, criou mais secretaria e aumentou mais o salário dos secretários.
Eu vou repetir, com dinheiro público, dizendo que não tem dinheiro. Ele criou mais CCs, acabou de mandar para a Câmara, criou mais FGs lá no DAEP, criou mais CC no DAEP, criou CC no município, que inclusive, né, posicionou pessoas muito próximas, criou secretarias e aumentou o número de cargos. E aí ele vem aqui e fala de dívidas e justifica que não tem dinheiro para poder remunerar os servidores públicos, que eu sempre discuti e fiz plano de carreira para os servidores públicos. Eu fui prefeito que mais discutiu condição salarial de servidores públicos. Todos que me procuraram receberam valorização salarial. Eu pagava o direito dos servidores, eu não tirava o direito dos servidores. Eles tiraram direito dos servidores públicos municipais e os sindicatos, na sua grande, absoluta maioria, até hoje não tiveram avanço nenhum com relação à garantia de servidores. Pelo contrário, perderam. Então, Duda, só para trazer a verdade, né, trazer a luz e deixar aqui as planilhas, os números, pedir que o prefeito faça a mesma coisa, traga para que seja feita a prova de fato de que dinheiro no município tem. O que está faltando é gestão. Gestão na saúde, que está um caos. Eu administrei a cidade na pandemia e eu cuidei da saúde da população o tempo todo, Duda. O tempo todo, não deixei faltar nada. Fui zeloso, cuidadoso e não fechei a cidade. Hoje, comércios em Bagé fecham, empresas em Bagé fecham. Não tem em Bagé obra nova, só tem as obras que eu deixei, que o nosso governo deixou. Então, quer dizer, a própria obra da barragem é um exemplo disso, né? Então, até agora, ele já criou 15 milhões em gastos com o pessoal. E obra para a população, e resultado e gestão para a população não tem. Reclama, bota a culpa nos outros, como faz lá o governo federal, como faz o Lula, que tudo é culpa do Bolsonaro. Aqui ele resolveu fazer a mesma tática, dizer que tudo é culpa do Divaldo. Prefeito, trabalhe, junte energia e trabalhe, porque é isso que a população de Bagé espera que o senhor faça, não é ficar justificando e botando a culpa nos outros. Eu me elegi, trabalhei e tanto trabalhei que me reelegi, vencendo ele mesmo, Mainardi, que tinha sido prefeito 2 legislaturas. E não venci por pouco, venci por muito voto, diga-se de passagem. Então, em direito de resposta era isso, Duda. Certo, direito e resposta, então, concedido ao ex-prefeito Divaldo Lara, que fez as suas manifestações. 8h51. Divaldo, o senhor recebeu a notícia, né, de essa absolvição em ação de improbidade administrativa, né? Ação que teve início com a operação do GAECO em 2018, que gerou seu afastamento, e recondução ao cargo em 2019. Foi divulgada em todo o estado, inclusive, essa situação. A Justiça absolveu o senhor na ação civil pública que investigava contratações emergenciais de coleta de lixo realizadas ainda em 2017, no início do seu primeiro mandato, ou seja, praticamente 8 anos depois, né? 8 anos, um pouco mais até, cerca de 8 anos, né? De 2017 para 2025? 7 anos. 7 anos, né? De 2018 a ação para agora, né? O dia da ação foi 9 de outubro de 2018, era aniversário da minha irmã, quando quebraram a casa e entraram na minha casa, na casa dela. Era o aniversário da minha irmã. A minha mãe, Suzana, estava em casa. De lá para cá se passaram 7 anos. Eu perdi a minha mãe e perdi as minhas 2 irmãs. Elas não puderam assistir e acompanhar o resultado dessa sentença. Esse aqui é o processo mais duro que eu respondi. Porque esse é o processo que muitas vezes a esquerda vinha aqui e falava: o GAECO na casa do prefeito, o GAECO na casa do prefeito, porque fraude, desvios, enriquecimento, tudo aquilo, dinheiro na casinha do cachorro, que eu até processei o vereador, aquele que falou isso, e ganhei o processo dele. Eles fizeram isso durante 7 anos. Fizeram na campanha para prefeito, usaram muito isso. Foram 130 matérias no estado, Duda. 130 matérias. E o único jornal que botou capa da minha absolvição foi Minuano. Quando aconteceu, fui capa em todo o estado do Rio Grande do Sul. O único jornal que fez capa agora foi Minuano, que botou a minha foto na capa da minha absolvição. Foram 7 longos anos em que quebraram a casa
do Rogério, que foi acusado na época, do Haroldo, que morreu, não pôde ver a sentença agora, do Nael, de tantas pessoas. E isso tudo por política, por injustiça, por maldade. Eu me lembro que faziam um panfleto disso e espalhavam na cidade, a população está me escutando, lembra que recebia os panfletos aí, falando das operações do GAECO? Pois é. A juíza deu uma aula, eu até trouxe aqui a sentença, vou deixar a sentença aqui na rádio, para vocês poderem acompanhar, e ela é muito estudiosa, porque quando a justiça é feita por quem estuda e opera o direito e não tem nenhum viés político partidário, tu fica seguro em ser julgado, porque tu vai ser julgado pelo fato, tu vai ser julgado pelo que de fato foi feito. E se teve erro, tu vai pagar. Eu sempre disse isso aqui, o dia que o meu processo transitar e julgado e eu tiver o erro, eu vou pagar por ele. Mas quando tiver transitado e julgado, não pela denúncia, porque a denúncia qualquer um faz. Aliás, a esquerda se especializou em fazer denúncia. Se especializou tanto em fazer denúncia, Duda, que eu quero mostrar um áudio aqui de 2018. Escuta isso aqui. Olha só, a gente está fazendo um mutirão aqui de denúncia. Oi. Oi, querida, tudo bem? Olha só, a gente está fazendo um mutirão aqui de denúncia no site do MP ali, denúncia online, né? Denunciar o prefeito está usando prédio público para ato político, partidário, tá? Pro Bolsonaro. Mesmo, que ano que vem a gente sabe que ele vai se candidatar ao governo estadual, tá? Então, se tu puder ali, dá para ficar anônima, tá? Só para a gente conseguir o maior número possível de denúncias que eles levam mais a sério, tá? Beijo. A esquerda montou uma rede de denuncismo. Eles denunciam todos os seus adversários. Esse áudio de quando é? Esse áudio aqui foi na véspera da eleição de 2022, que eu iria concorrer. As denúncias começaram em 2018. Eu iria concorrer ao governo do Estado em 2022. Eu seria candidato do governo do Estado, inclusive pelo próprio Bolsonaro. E começou uma onda de denúncia que não parava, era de tudo que era lugar. E gerou mais de 129 denúncias, mais de 130 denúncias. Eu venci praticamente todas. E os processos que estão em curso, esse do GAECO era o mais importante. Porque esse aqui, Duda, eles judiaram da minha família. Eles atacaram a minha família, eles me afastaram. Tu não estava em Bagé, eu fui afastado por causa desse processo aqui. Eu fiquei 85 dias afastado da prefeitura, assumi o meu vice. As pessoas diziam que eu não voltaria para a prefeitura. Eu voltei para a prefeitura em final de 2019 e fui para a eleição de 2020 e venci o Mainardi. Eu voltei do afastamento e venci o Mainardi. Então, para que o PT saiba e guarde na memória isso, que por mais que eles me denunciem, se eu for para a eleição, eu venço eles novamente, porque o povo me conhece o meu trabalho, conhece a minha entrega. Os bairros de Bagé me conhecem. Desde que eu sou um guri ranhento, eu ando nos bairros de Bagé. O povo, eu não ando com insegurança, eu ando sozinho. Cansou de me ver chegar na rádio sozinho. Hoje o Rodrigo veio aqui. É assim que eu ando nos bairros de Bagé. Conhece a minha família. A nossa história de serviço prestado para Bagé é enorme. Hoje nós estamos aqui, tem gente lá na radioterapia fazendo o tratamento do câncer, que foi uma obra que nós construímos junto com o presidente Bolsonaro. Nós estamos aqui falando, o Exército está trabalhando na barragem, porque foi nós que colocamos os militares lá, num ato inédito, que os próprios petistas diziam que não ia acontecer, que era uma mentira. Então, Duda, vencer esse processo já em primeira instância, agora o Ministério Público, no seu direito, vai recorrer, e eu tenho certeza na manutenção dessa sentença de absolvição, que não foi só minha, foi de todos. Agora, quem é que repara isso na vida de um político e na vida dessas famílias? Quem é que vai lá para pedir desculpa? Será que o Paulinho Pareira, eu vou citar o nome dele aqui, será que o Paulinho Pareira vai ir de novo na frente da minha casa às 7h30 da manhã, antes da operação começar? Será que ele vai lá agora me pedir desculpa? Porque eu conheço o Paulinho desde guri. Vi o Paulinho se eleger, o Paulinho foi meu colega vereador. Eu nunca vi o Paulinho acordar antes das 8. Foi a primeira vez que eu vi o Paulinho. Vou botar foto dele aqui no meu Instagram. Vitor, publica nos meus stories ali. Antes da operação estava a imprensa na frente da minha casa. Antes da operação estava o Pareira na frente da minha casa.
Se tu não lembra, Paulinho, eu lembro, eu vou botar agora ali. Tu vai lá na frente da minha casa me pedir desculpa, assim como os outros petistas que vieram aqui na rádio, os outros petistas que me atacaram, que denegriram e atacaram a imagem da minha família, não vão, porque são covardes, só sabem atacar com calúnias. Quando se trata de processo, Duda, quem julga e dá sentença é o judiciário. Eu só tive uma condenação até hoje, e foi pelo Alexandre de Moraes, que me impediu de ser candidato ao governo do Estado, me pediu de ser candidato a deputado, a qualquer outra coisa, inclusive candidato agora que eu estou apto a ser. Candidato que eu estou com os direitos políticos para ser o ano que vem. Posso concorrer se eu quiser o ano que vem. É só e vai escolher. concorrer ou não? É uma decisão que eu vou tomar, não sei, vamos ver. Certo. Talvez concorra, porque o PT se borra a perna abaixo quando sabe que tem que disputar uma eleição, seja comigo ou seja com o Bolsonaro. Por que tu acha que eles tiraram o Bolsonaro do Brasil, o Bolsonaro não concorrer? Por que tu acha que ele está preso em casa? É o que eles gostariam de ter feito comigo. Não conseguiram. Covardes que não conseguem atacar o teu trabalho e aí eles tentam atacar a tua reputação. Faz isso o tempo todo. E a sentença da magistrada de Bagé é uma aula que analisou da fato a fato e provou. Não houve enriquecimento, não houve ilegalidade, não houve nenhum tipo de desvio, Rodrigo. Quantas vezes tu ouviu o discurso na Câmara me atacando com relação a isso? Vamos ver se os vereadores vão vir aqui pedir desculpa das operações que eles falavam aqui, das operações do lixo, do GAECO, do desvio de contrato. Não irão. O senhor foi absolvido em quantos processos esse ano? Só esse ano 5. 5 processos. Fui absolvido em 5 e tive condenação em 2 em primeira instância, que vou recorrer e vou vencer, porque são decisões que é a margem do que estabelece a lei, desconsidera completamente as provas e tudo que nós fizemos. Vou vencer, eu tenho convicção disso. Aliás, Duda, eu não venci apenas 5 esse ano, eu já venci de 2018 até agora 129 denúncias. Olha isso, eu acabei de mostrar o áudio para vocês aqui. Isso aqui é prática, isso aqui que nós estamos vivendo no Brasil. Foi instalada aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Bagé uma CPI sobre a casa de hospedagem, né? Que inclusive estão ouvindo testemunhas e nas redes sociais, o próprio vereador Lelinho Lopes, do PT, tem se manifestado sobre essa situação. O que o senhor teria a falar sobre essa questão agora envolvendo a casa de hospedagem, Divaldo? O PT tentou fechar a casa de hospedagem, tá? O PT denunciou a casa de hospedagem. O Mainardi, ele atacou a casa de hospedagem quando ele era deputado. Ele foi o que fez a denúncia na época, foi um dos que fez a denúncia na época para fechar a casa de hospedagem quando o meu irmão tinha casa de hospedagem em Porto Alegre. A população vai lembrar disso. Aí fecharam as casas de hospedagem dos deputados estaduais. Quando eu me elegi, porque eu morei em casa de hospedagem, Dudu, e as pessoas saem de Bagé de madrugada, que inclusive está um lixo a saúde de Bagé, é desumana a saúde de Bagé, é o que estão fazendo com a saúde dos bagenses, olha o que estão fazendo com a Santa Casa. A Santa Casa nunca viveu esse terror que está vivendo. Bolsonaro sempre ajudou a Santa Casa. Os deputados sempre ajudaram a Santa Casa. Eu sempre dialoguei com a Santa Casa. Olha o que estão fazendo com a Santa Casa. Um outro assunto, um outro momento. Mas a casa de hospedagem eu abri quando me elegi prefeito para os bagenses não dormir na rua. Os petistas foram lá e denunciaram a casa de hospedagem. Saiu uma matéria na 0 Hora, capa da 0 Hora, que eu tinha alugado a casa de hospedagem de um conselheiro sem licitação, roubando. Eu disse para o procurador do município, eu não vou fechar a casa de hospedagem, eu vou responder a denúncia com a casa de hospedagem aberta. Mantive, venci a denúncia. Mantive a casa de hospedagem. Mandei o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. O PT votou contra transformar a casa de hospedagem em lei. Por quê? Porque eu sabia que eles iam entrar e iam tentar fechar a casa de hospedagem. Entraram. Aí, para poder mudar a casa de hospedagem de lugar, eles inventaram a insalubridade na casa de hospedagem. Mentira, a casa de hospedagem ficou fechada depois que eu saí de prefeito. Depois que eu saí, quando eu saí em novembro, a casa de hospedagem pode ter ficado fechada 60 dias. E o que fizeram em 60 dias eu não sei. Agora, antes, tu pode pegar qualquer pessoa que ficou na casa de hospedagem, liga aqui para a rádio. Pede para as pessoas ligar para a rádio aqui, quem ficou na casa de hospedagem, diz aí, se não era um capricho a casa de hospedagem, sempre foi. Agora, é cortina de fumaça. Para poder esconder o que estão fazendo com a Santa Casa, eles metem uma CPI da casa de hospedagem. Para poder encobrir que eles estão criando, aumentando o salário de secretário na madrugada, Duda. Tu tem noção, tu é um legalista, eu sou um legalista. Tu tem noção que botaram o projeto de lei de noite
O projeto de lei não estava na extraordinária, ele entrou de noite e foi votado na madrugada. Tem noção do que é isso? Tu não ficou sabendo, tu ficou sabendo o resultado, a população não ficou sabendo. Nós estamos falando aí do impacto de milhões, né? 10 milhões em salários. Isso foi votado na madrugada, assim. Então, todos esses movimentos é para encobrir que a saúde está ruim, as ruas estão ruins, as estradas do interior estão ruim, o desemprego em Bagé está ruim, a questão social no município está aí, o que foi publicado aí na imprensa, muito ruim. Então, quer dizer, é um governo de retrocesso, não é um governo de avanço como nós tínhamos. Mas aqui fica o meu agradecimento, Duda, à Justiça, mas principalmente aos meus amigos, eleitores e apoiadores que nunca duvidaram da seriedade do nosso trabalho. Quem é contra ti, até com a sentença de absolvição, vai seguir contra ti. Não é esse, não é para esse que eu estou falando. Não é a opinião desse que me interessa, é a opinião de um cidadão como Duda, como a Maia, como outras pessoas que acreditam que, independente do que o político fala, vamos esperar o que a justiça fala, vamos esperar o que a justiça decide. E está aí, Rodrigo, novamente a justiça sendo feita para a nossa família, para a nossa história, e eu agradeço mais uma vitória, Duda, que é uma vitória importante num processo que me fez muito, me causou muito prejuízo, e mesmo com os prejuízos eu venci as eleições dos meus adversários. Então, quero agradecer a minha irmã Adriana, meu irmão Lara, a minha irmã Dora, quero agradecer a minha família, quero agradecer a Priscila que passou isso comigo, a minha filha, a Gabriela, o Rafa. Tu sabe o que é acordar o teu filho com um fuzil na cabeça? Eu passei por isso, cara. Os caras quebraram a minha casa. Quem é que repara isso? Não é uma questão de sentir pena, é uma questão de se sentir indignado com a injustiça. E isso tudo feito por denuncismo baixo de adversários políticos. Então, Duda, registro aqui, te agradeço esse espaço democrático da Pop Rock, de poder ouvir todas as partes, e sempre que me citarem a mim ou ao governo, que eu realizei aqui por Bagé, eu vou voltar aqui como pedido de direito de resposta. Porque o governo que governa hoje é o PT, o Mainardi, ele tem que fazer o que prometeu fazer e não botar a culpa nos outros. Quando falar no governo passado, eu vou voltar aqui. Porque eu sei que o PT não quer, tanto que eles evitam falar o meu nome, eles não querem que eu volte na rádio. Porque o jeito de eu voltar, eu não sou mais autoridade, o jeito de eu voltar é eles falar no governo passado, ou falar no meu nome. Se falar, eu vou voltar. Vocês vão ter que engolir o choro e fazer aquilo que prometeram fazer. Se não fizer isso, eu volto aqui para responder cada um dos petistas que vem aqui para botar a culpa naquilo que não fizeram, botar a culpa nos outros, quando na verdade a responsabilidade de governar é deles. Grande abraço a todos, que Deus abençoe, muito obrigado, estou muito feliz, vou comemorar, inclusive, vou comer um churrasco para comemorar essa grande vitória, que foram 7 anos. Minha mãe, como eu te disse, Duda, não pôde ver isso aqui, minha mãe sofreu, ela estava na janela vendo a operação. Foi aniversário da minha irmã Duda. Qualquer pessoa se coloque no lugar para ver como é que é isso. E eu vou comemorar esse final de semana em homenagem a elas por essa grande e justa vitória, ao Haroldo que morreu, a família do Haroldo e a todos os outros que passaram por isso, que hoje estão aí absolvidos, E vamos responder, se recurso for feito pelo Ministério Público, vamos responder em segunda instância e vamos vencer novamente. Ex-prefeito de Bagé, Divaldo Lara, então, solicitado o direito de resposta, concedido aqui na nossa programação, como todos sabem, Inclusive, durante as manifestações do ex-prefeito Divaldo Lara, mencionou nomes, pessoas, O espaço está aberto também, se acharem conveniente se manifestarem. E questionamos o prefeito sobre mais um processo o qual foi absolvido, e também sobre os direitos políticos que ele mesmo mencionou, que está liberado, para concorrer nas próximas eleições. Questionamos se irá concorrer ou não, ficou no ar. O prefeito disse que, ex-prefeito, diz que está avaliando ainda essas questões, essas possibilidades. Duda, lá no meu Instagram, pode entrar, tá lá na minha página, eu estou botando agora nos stories aqui a foto do Paulinho Pareira, que estava à frente da minha casa às 7h30 da manhã do dia da operação. Como eu falei aqui, eu estou provando, estou botando lá no meu Instagram. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e eu espero reencontrá-los em breve. 9h08. Lara, Divaldo, arroba Divaldo.Lara é o meu Instagram, Divaldo.Lara. 9h08.